Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Missão Educar, que hoje vai trazer um assunto muito delicado, muito especial, com o professor Renato César Bini, falando sobre educação diretamente da cidade de São José do Rio Preto, onde tivemos lá num grandioso evento educacional promovido pela Open, uma empresa voltada à educação. E falando em voltar para a educação, nós vamos apresentar para vocês o primeiro apoiador nosso, que é da nossa amiga Ana Maria, da Escola Picolino Mil. Vamos lá, Flávio. Picolino Mil no ar. Pois é, a Escola Picolino Mil apresenta a você o que há de melhor em termos de educação. Porque o que há melhor em termos de educação? É o acolher, é o comprometimento que essa escola tem para com os pais, para com os alunos, no princípio da inclusão. Parabéns, professora Ana Maria, pelo seu brilhantismo na condução dessa escola, com tanto amor e carinho que você se dedica às nossas crianças, crianças do nosso país, crianças do nosso Brasil. Bom, e como eu acabei dividindo esse programa realmente em quatro grandes blocos, nós vamos começar com o primeiro bloco, com o professor Renato César Bini, dando umas explanações de uns assuntos relacionados a questões educacionais e falando dos seus livros. Flávio, podemos colocar o professor Renato? O programa Missão Educar se encontra aqui na cidade de São José do Rio Preto e tem a oportunidade de entrevistar o professor Renato César Bini, que, além de palestrante, também é diretor da Open Event, que realiza congresso de educação por várias partes desse nosso país. Ele está com um livro muito interessante. Professor, podia apresentar esse livro? Motive-se. Motive-se, eu gostaria que você falasse em que amplitude esse seu livro trata desse assunto sobre motivação. Na verdade, motivação é a base do ser humano. Sem motivação, o ser humano não vai a lugar algum. Na verdade, ao contrário da depressão. Depressão não é doença, é um estado mental. Assim como motivação é um estado mental. Nós nos motivamos por duas grandes razões. Primeiro, por inspiração e segundo, por desespero ou por necessidade. Digamos que amanhã você tem uma conta para pagar, você não tem um dinheiro suficiente, você vai se motivar por necessidade, por desespero, correto? Claro. Se motivar por desespero, até certo ponto é bom porque sacode o sistema nervoso, mas nada melhor do que se motivar por inspiração, inspiração pelo seu trabalho, inspiração pela sua família, por um grande amor, inspiração, dormir tarde e levantar cedo, não é verdade? Essa é a base do ser humano. E motivação é um tripé: saúde, financeiro e relacionamento. Não adianta você ter muito dinheiro e estar numa cama com uma saúde terminal, você daria tudo que você tem para se curar, não é verdade? E não adianta você ter muita saúde sem nenhum dinheiro no bolso, você não sai do lugar. E também não adianta você ter muita saúde, muito dinheiro e ninguém para compartilhar. A vida não tem graça. Professor, esse tripé tem me levado a pensar numa coisa. Quando as pessoas se apegam demasiadamente ao dinheiro, elas adoecem e se desmotivam. Porque não é ter o bastante, é ter o suficiente, seria isso? Tem que dividir inspiração pelo aspecto financeiro e ganância, não é verdade? Uma coisa é prejudicial, outra coisa é saudável, entendeu? Então, de acordo com as suas metas, você tem que ter o seu dinheiro suficiente para você fazer aquilo que você quer, certo? Sem se preocupar com o dinheiro. Essa é a grande sacada da consciência de prosperidade. Passou disso daí a ganância. Não vou dizer ganância,
né? Tem muitas pessoas que prosperam financeiramente, mas contribuem, né, com a sociedade, não é mas verdade? tem outros que prosperam gananciosamente, Aí só sim, pensando em si mesmo. aí sim é prejudicial, né? Isso, Eu vou te dar um exemplo. Isso é motivação? Sim, ganância não. Não, Certo? ganância não, tô falando, mas o cara quando ele está tão motivado, sei lá se podemos dizer motivação, né? Ele está tão motivado para ganhar dinheiro que quanto mais ele ganha, mais ele quer ganhar e não está preocupado com Eu vou te dar um exemplo que vai esclarecer isso. Andrew Carnegie, ele foi o homem mais rico e bem-sucedido da sua época nos Estados Unidos. Ele tinha uma meta, ganhar muito dinheiro até os 35 anos. E depois dos 35 anos, ele queria doar parte da sua fortuna, tanto que ele o fez. Construiu o Carnegie Hall, a maior casa de espetáculo nos Estados Unidos, vários hospitais, universidades, ajudou a Escócia, a Universidade da Escócia, da onde que ele nasceu, né? Ele foi o maior filantropo da sua época. Estima-se que ele tenha doado 350 milhões de dólares para a filantropia. Então, isso é prosperidade. E isso é motivação. Claro, isso é motivação. Ele se inspirou, motivação por inspiração para ganhar muito dinheiro, e também se inspirou para doar parte da sua fortuna. E, professor, pensando também sobre a questão da motivação que você acabou de falar, vamos trazer um pouquinho essa questão, esse questionamento para a área educacional. Certo. Como é que você vê isso hoje com os nossos professores? Esse questionamento, essa preocupação de motivar o aluno, se não motiva, não motiva, qual é a sua opinião a respeito? Bom, em primeiro lugar, como falei, a motivação é a base do ser humano, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional e na vida educacional. Professor inteligente, ele não produz aluno inteligente. Aluno motivado produz, professor motivado produz aluno motivado. Essa é a grande sacada, certo? Então o professor tem que, quando ele dorme à noite, se ele pensar o seguinte: qual é a minha missão de vida sendo professor, sendo professora? Se ele falar, vou ter que levantar amanhã cedo, vou ter que ir para aquela escola, enfrentar aqueles alunos, enfrentar a diretora, a direção, será que o universo conspira a seu favor? Isso não é missão de vida, né? Agora, quando o professor dorme à noite e pensa, qual é a minha missão de vida sendo professor, professora? Fazer diferença na vida dos alunos? Aí sim, ele vai fazer diferença na vida dos alunos com motivação. Professor, e se por acaso esse aluno não encontra respaldo da família para motivá-lo, para perguntar como que ele vai, para dar um incentivo, e aí ele vem para a sala de aula, como é que o professor faria para motivar esse Em primeiro lugar é em casa, né? A família. Esse é o aspecto mais importante. Se na aula ele tem motivação e em casa não tem, é complicado, não é? Então é importante ter essa dualidade, motivação na escola e motivação em casa, não é? Porque a autoestima não nasce na escola, a autoestima e a autoimagem nasce em casa, não é? Com a educação dos pais. É fundamental então que os pais, então o recado que você dá para os pais também é que colaborem muito com relação à educação ou à motivação dos seus filhos. Sim, com certeza. A motivação é a base do ser humano, né? Essa é a grande sacada que tanto os professores quanto os pais devem embutir em sua estrutura psicológica, entendeu? Então a motivação, ninguém faz nada se não estiver motivado para fazer, até mesmo no aspecto ensino-aprendizagem. Se o aluno não estiver motivado para aprender, ele não aprende. Não há associação entre o ensino-aprendizagem com o cérebro humano. Ok, então encerramos o nosso primeiro bloco pelo Missão Educar, com o professor Renato, e vamos ao nosso intervalo e voltamos ao assunto. Muito obrigado. Podemos entrar com as imagens? As imagens, e aí nós vamos fazer um breve comentário a respeito. Aí são imagens do evento, né, lá no Hotel IP Parque, na cidade de São José do Rio Preto. Aí os professores, Renato, Gabriel, e aí uma vista
ampla e geral de uma palestra da ENIET a respeito de TDAH. Salão lotado, né? Mais fotografias, mais imagens. E aí o professor Renato, no momento da palestra dele de motivação. Bom, vamos voltar aqui à questão do primeiro bloco do professor Renato, quando ele fala sobre motivação. É claro que eu não vou repetir as palavras dele aqui, mas eu queria só complementar essa conversa que nós tivemos lá com relação à motivação sob o ponto de vista da teoria motivacional, teoria de Maslow. A teoria de Maslow é clara. O indivíduo só busca alguma coisa quando ele sente a necessidade insatisfeita. E a primeira necessidade insatisfeita do indivíduo é a necessidade do âmbito da sua necessidade fisiológica, de se alimentar, em primeiro lugar, da alimentação, e depois da moradia, né? Depois do vestuário, mas em primeiro lugar é a alimentação. E ele só vai buscar isso porque ele não está saciado e ele precisa, ele está com a necessidade dele totalmente insatisfeita. É claro que não basta satisfazer-se em termos de alimentação, necessidade básica, mas ninguém vai ouvir, ninguém vai aprender se tiver com o estômago vazio. Porém, depois de satisfeita a necessidade fisiológica da alimentação, eu acho que vem uma necessidade que o Maslow não coloca na teoria da pirâmide motivacional, mas que eu colocaria, que é a necessidade psicológica, que é insatisfeita, porque a necessidade do afeto, do carinho, de ser reconhecido, porque isso também é um alimento da alma. O alimento para o físico, nós sabemos qual é, mas o alimento da alma é o elogio, é o ser reconhecido, é o se sentir importante, isso é fundamental no processo. E o Maslow vai até chegar à questão da autorrealização, passando por algumas etapas. E a autorrealização realmente é um processo extremamente delicado para o ser humano dizer assim, eu estou realizado plenamente. Não, se realizar plenamente, ele imediatamente ele se volta para o outro. E aí começa uma etapa novamente da sua vida. Plenamente realizado não existe, existe um topo. Ele chegou ali, estou realizado nesse ponto. Em seguida, surge uma outra necessidade. E que não seja necessidade somente a necessidade financeira, como o Renato colocou aí daquele tripé. Ok, gente? Apenas complementando essa questão da motivação. E nós, então, vamos seguindo aí e vamos para o nosso segundo bloco e vamos apresentar mais uma entrevista com o professor Renato. Ok? Continuamos o segundo bloco, a nossa conversa com o professor Renato César Bini. Professor, eu estou vendo aí o senhor com um outro dos seus livros na mão, que eu achei interessante o título, porque foca especificamente a questão da educação. Socorro, professor, preciso aprender. E aí, onde é que está esse pedido de socorro? Do aluno ou do aprendiz? Ok. Muito obrigado pela participação, que bom que você está aqui. Na verdade, eu tenho 14 livros publicados, metade deles voltado na área da educação e outra metade voltado na área do desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu me aprofundei bastante nesse aspecto ensino-aprendizagem, através da programação neurolinguística, que é o meu carro-chefe nos meus trabalhos. Eu certo? gostaria que você desse uma explicadinha para o nosso público, exatamente o que é a programação neurolinguística ou a PNL. A programação neuro é cérebro e sistema nervoso, e linguística é linguagem. Em definição, seria o uso da linguagem verbal e não verbal para programar uma nova estrutura psicológica. Ela foi criada e desenvolvida por dois gênios americanos, Richard Bandler e John Grinder, em meados da década de 1970, na Califórnia. Então, é muito interessante. Se eu não me engano, você é um dos precursores aqui. Na verdade, claro, eu sou um dos
precursores no Brasil a parabéns, implementar a programação neurolinguística. Meu primeiro livro, Rompendo Limites, ele foi o terceiro livro publicado sobre o assunto no Brasil, né? Então, eu me considero praticamente um dos pioneiros a implementar no Brasil a PNL. E aí, nesse livro, você aplica também os princípios da Claro, neurolinguística eu aplico a PNL voltada, aplicada na educação, certo? Então, o tópico principal deste livro é o seguinte: quando o professor entra na sala de aula e pensa que todos os alunos ali presentes vão aprender na mesma velocidade e de forma homogênea, isso é uma pura ilusão, porque cada aluno tem uma linguística diferente, compreende? O aluno que aprende mais rapidamente não é mais inteligente do que aquele aluno que aprende mais lentamente. Certo? Então, professor, não mede inteligência isso daí. Isso é um problema na educação, né? Certo. Isso é um problema de realmente o professor acreditar que ele está diante de uma sala, que aqueles seus alunos irão aprender, porque o professor está passando uma matéria, está dando uma matéria como se todos estivessem acompanhando no mesmo ritmo, correto? Certo. E aí, o que a neurolinguística, então, traz de grande contribuição para a sala de aula, para o professor? É o seguinte: cada aluno, assim como todas as pessoas, existe um teste que a gente faz, certo? E detecta na estrutura cerebral qual é a linguagem predominante da inteligência interpessoal, compreende? Sim. Então, tem alunos que aprendem mais visualmente, tem alunos que aprendem mais auditivamente e tem alunos que aprendem mais afetivamente, mais sinestesicamente, compreende? Por exemplo, como as nossas aulas são mais audiovisuais, o aluno sinestésico, ele não consegue aprender vendo nem ouvindo, ele só consegue aprender fazendo, participando de atividade, de dinâmicas, certo? Então ele fica entediado, ele fica incomodado, começa a incomodar os seus coleguinhas na sala de aula. E as professoras acham que é um aluno hiperativo, mas não tem nada a ver com hiperatividade. É uma questão de sintonia entre professor e aluno. Esse é o grande segredo. Como numa sala de aula tem ali 30, 35 alunos, a professora tem que ensinar a sua matéria nas 3 formas de comunicação ao mesmo tempo. Tem que ensinar visualmente, auditivamente e sinestesicamente. Assim, todos os alunos ali que são visuais, outros auditivos, outros sinestésicos, vão aprender na mesma sintonia, na mesma frequência. Claro, professor, que para isso é preciso que o professor também esteja esclarecido, que ele submeta essa avaliação, esse teste de avaliação, para ele descobrir quais são os canais dele. Certo. Porque se ele não descobrir esse canal, como é que ele vai identificar no aluno para trabalhar, não é isso? Não, com certeza. O importante, professor Diceu Moreira, não é o conhecimento que o professor tem na sua mente sobre a sua matéria. O segredo é como que ele vai transmitir essa matéria para os seus alunos. Um pai, por exemplo, pode amar muito o seu filho, né? Não é verdade? Mas se ele não consegue transmitir seu amor de forma visual, auditiva, sinestésica para o seu filho, o filho achará em sua estrutura psicológica que o pai não lhe ama. Não é verdade? Exatamente. Esse é o grande segredo. Quer dizer que, então, identificar esses 3 canais ajuda, facilita o processo de ensino e aprendizagem, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Com certeza. É importante o professor saber essas estratégias de como ensinar nessas 3 formas de comunicação ao mesmo tempo. Certo? Ok, professor, muito obrigado. Eu que agradeço.
O repórter foi entrevistar uma centopeia e a centopeia foi perguntado a ela como que você faz para andar. Qual é a perna que você movimenta primeiro? A terceira, a quarta e a quinta, a sexta. E quando você movimenta a oitava perna, você movimenta qual outra perna? E assim foi, 2 horas de entrevista. Bom, quando terminou a entrevista, a centopeia não sabia mais andar. E isso para dizer ao professor, você não tem por responsabilidade tomar de contato com todo o conhecimento. Você tem que aprender a filtrar esses conhecimentos e levar o que tem de bom e de bem e de belo para a sua sala de aula. E ali motivar os seus alunos, fazer uma aula que seja motivadora, que seja uma aula cativante, que seja uma aula que estimule os seus alunos a pesquisar e a continuar procurando. E falando nisso, gente, existe uma nova abordagem sobre educação que eu acho interessante colocar aqui para vocês, que é a abordagem sobre a educação inversa, a educação invertida, a aula invertida. A aula invertida é simples. Eu tenho certeza que algumas escolas já praticam a aula invertida. Como, por exemplo, esse último congresso que realizou a Open Evento, nós enviamos os artigos com uma síntese do tema que ia ser tratado lá. Se o professor teve tempo de ler, quando ele vai para lá, ele já está preparado para contestar, para perguntar, para acrescentar. E a aula invertida, o aluno recebe esse material antes da aula. Então ele terá tempo para ler esse material, para estudar, para pesquisar, e aí isso, obviamente, tem que contar com a colaboração da família, imprescindível, né? Então, a aula invertida é um processo que já existe há muito tempo, o problema é que precisa sistematizar esse questionamento. E aí o Renato traz essa questão da abordagem dos canais de comunicação, que é fundamental. O auditivo, o sinestésico, o visual. Na verdade, nós aprendemos pelos 5 canais, e pelo 6º canal, que é o canal da percepção, da intuição. Bom, Flávio, podemos continuar aí com mais um bloco de entrevista com o professor Renato? Voltamos à entrevista com o professor Renato César Bini, diretor da Open Eventos. E nós vamos continuar com esse bate-papo. Professor, eu gostaria de saber de você um pouco mais como que o professor poderia tomar mais contato com esse conhecimento da neurolinguística, principalmente os canais de comunicação. Eu sei que você dá um curso a respeito disso, você nas suas conferências aborda essa temática também, não é isso? Claro, eu tenho 2 livros que abordam essa temática, praticamente 3 livros. Socorro, Professor, Preciso Aprender, Ensinando e Aprendendo com a Linguagem do Cérebro e Quem Disse que Seu Aluno Tem Problemas de Aprendizagem. São 3 livros que eu trato sobre a programação neurolinguística aplicada à educação, certo? Na verdade, professor, eu também ministro esse curso, é um curso fechado que eu dou para professores, né? Para eles saberem bem como é que funciona essa dinâmica, certo? De ensino, aprendizagem através da neurolinguística. Porque lembrando que neurolinguística não é só os canais de comunicação, né? Não é só entender só esse processo, é todo um conjunto, um conjunto de teoria, não é isso? Tem um conjunto, tanto de teoria como de prática. Muita prática. Né? Muita prática, tem comunicação, tem os metaprogramas de linguagem, tem rapport, tem hierarquia de ideias, e o poder do estado mental, o poder do self-talk, que é o diálogo interno, a questão dos hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Então tem muitas coisas interessantes, modernas, professor aprender e aplicar em sala de aula, certo? Mas primeiro, professor, partindo do princípio, conhecer, dominar a matéria e se auto-identificar dentro dela para depois trabalhar com o outro. Isso, correto? Verdade, correto. Porque o professor não pode ficar só, digamos assim, no conhecimento de alguma coisa para aplicar no seu aluno, mas ele reconhecer em si essas características, identificar e aplicar no seu aluno. Sim, com certeza. A prática, como diz o provérbio, né? Vale mais a prática do que a gramática, não é verdade? Então é muito importante que o professor conheça, aplique, não é? Como autoconhecimento e para também poder transmitir e aplicar aos seus alunos. Como é que seria uma aula
que um professor, por exemplo, digamos um professor que é bastante visual, não é que ele teria que ter um cuidado especial para não transformar a aula dele só em aspectos visuais, em imagem e tudo mais? O que você Não, tem que ter as três coisas ao mesmo tempo. Numa sala de aula, como uma palestra, por exemplo, quando eu dou palestra, eu coloco muitas imagens, certo? Sim. Muitas imagens e muitos filmes, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Então eu coloco imagens porque existe mais professores, mais pessoas visuais do que auditivas e sinestésicas, compreende? A proporção é que existe mais pessoas visuais do que auditivas e sinestésicas. Na escala é qual? Primeiro visual? Primeiro visual, depois sinestésico, depois auditivo. Ah, é? É, entendeu? Então eu projeto muitas imagens com filmes, entendeu? As pessoas gostam mais de assistir um cinema, ver um filme, do que assistir uma palestra. Por quê? Porque no cinema tem imagens, correto? Professor, mas primeiro visual, depois o sinestésico. Tem mais pessoas visuais, depois sinestésico, depois as pessoas auditivas. depois auditivas. Quer dizer que então nós temos uma dificuldade de ouvir? Muito pouco. Principalmente o homem, né? O homem tem mais dificuldade de ouvir do que as mulheres. É verdade. Não é verdade? Eu tenho falado. Então é isso daí. Então, é porque desenvolvemos mais esses dois canais importantes. Porque, primeiramente, vemos e automaticamente sentimos. Entendeu? Tudo aquilo que você vê, ciberneticamente você sente. Então, por isso que a proporção do visual e depois sinestésico e, por último, o auditivo, certo? Então, nas minhas palestras, eu produzo muitas imagens para atingir as pessoas visuais. Eu coloco música, tanto que eu toco violão, coloco músicas para as pessoas associarem aquelas que são auditivas, música com o ensino da palestra, o ensino da aula, né? Eu falo num tom de voz bem audível, bem musicalizado, porque as pessoas auditivas gostam disso, certo? E eu circulo muito na plateia, eu ando muito, porque as pessoas sinestésicas gostam de movimento. Na verdade, eu faço alguns trabalhos de dinâmicas na plateia, e os professores também deveriam fazer isso, né? Se movimentar muito, porque os alunos sinestésicos, eles já são, por natureza, a tendência de se movimentarem muito, certo? Uhum. Bom, fica aí, gente, uma reflexão para você. Por que essa questão do auditivo? O auditivo está ligado ao processamento cerebral, ao processamento do pensamento, de articulação, de capacidade de Eu vou te dar um exemplo disso, é bem né? prático. Porque quando namoramos ou estamos noivos, nós nos comunicamos nas 5 formas de comunicação ao mesmo tempo, não é verdade? E eles se dão maravilhosamente bem. Quando casam, que unem-se valores, perdem a referência dessa comunicação interpessoal. A mulher é auditiva, o marido é sinestésico, é como se estivesse falando 2 idiomas numa mesma casa, não é verdade? Então o segredo para um relacionamento dar certo, ou o casal precisa conhecer a comunicação interpessoal do seu parceiro e vice-versa, ou eles namoram, noivam e mantêm-se casados utilizando as 5 formas de percepção ao mesmo tempo: o visual, o auditivo, o sinestésico, o olfativo e o gustativo. Ok, gente, fica aí essa reflexão para vocês pensarem um pouco a respeito dos canais de comunicação fundamental na relação de aprendizagem, na relação de casal e de tudo mais. Ok, vamos ao nosso segundo apoiador do programa Missão Educar.
Muito bem. Aí eu não vou falar de mim mesmo, é claro, mas nós vamos continuar com uma apresentação musical do congresso, do evento, com a música João e Maria, se eu não me engano, é essa música João e Maria, com o professor Renato e o Gabriel. Ok, então nós tivemos aí uma brilhante música apresentada durante o evento, e que é interessante que essa música João e Maria tem muito a ver com a questão daquela coisa da era uma vez, né? Quando se fala que era uma vez, todos nós prestamos atenção e já de imediato mergulhamos no mundo da fantasia, e essa música é para conotação pedagógica e uma conotação educacional, para despertar na criança a beleza que ela tem, no sentido de criar as imagens que se vem à cabeça. Era uma vez. Quando você falou era uma vez, gente, você já começa a imaginar tudo que pode ter acontecido depois de que era uma vez, né? Bom, continuamos agora, nós vamos para o bloco final e vamos continuar com a entrevista com... Ah, não. Antes da entrevista, vamos chamar o Gebdoyan, nosso patrocinador.
Ok. Quando se fala em qualidade de apresentação de um folheto, da capa de um livro, de um folder, de um site, gente, o que se vem à mente? Qualidade. E quando se fala em qualidade, Gebdoyan. Consulte a Gebdoyan antes de você fazer a apresentação e a imagem da sua empresa. Porque um cartão de visita é a imagem da sua empresa. Assim como um folheto, cuidado muito especial com aquilo que a gente está divulgando para o mundo. Gebdoyan. E vamos continuar com a entrevista, a última nossa entrevista com o professor Renato César Bini. Ok, voltamos aqui para o nosso quarto bloco, finalizando a nossa entrevista com o professor Renato César Bini, para ele nos falar: professor, eu sei que você é músico, eu sei que você é palestrante, sei que você é escritor, mas diretor de uma empresa, onde é que você arruma tanto tempo para realizar esses eventos no Brasil afora? E se alguém quiser lhe contratar, o que tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pela participação. Que bom que você está aqui. Eu sou Renato César Bini. Eu comecei com música, não é? Então me formei em música na especialidade de violão clássico. Eu já tive escola de músicas, eu já fui professor de música. Hoje apenas estudo e toco nos meus eventos. Eu tenho 14 livros publicados. Metade deles, como eu já falei, voltado na área da educação, e a outra metade voltado na área do desenvolvimento pessoal e profissional, certo? E também empresário, sou responsável pela Open Eventos. Open significa Organizações Pedagógicas e Educação Musical. Eu sou a pessoa que mais faz eventos hoje no Brasil, reunindo todas as outras empresas juntas. Até agora, em agosto, eu já fiz 19 eventos na área de educação. Meus eventos são de pequenos portes, não aprecio muito megas eventos. Eu prefiro que os professores se interajam, né? Todos comigo e com os palestrantes. Eu cobro preços bem acessíveis para os professores poderem participar. Eu não só faço em grandes capitais como em cidades pequenas, certo? É a minha preferência. Então, é por aí que também gosto. E você me perguntou como é que eu faço tudo isso. Na verdade, a PNL, a neurolinguística, me ajudou muito, muito isso. E, graças a Deus, eu tenho uma memória bem boa, bem fortalecedora, que eu consiga, né? Que eu consigo fazer tudo isso. Agora, me diz uma coisa, Renato. Uma prefeitura, que hoje está todo mundo reclamando que não tem dinheiro, ela quer fazer um evento desse na cidade dela. Mas ela não tem dinheiro. E como é que você faria essa parceria com a prefeitura que deseja realizar, mas não tem dinheiro? Não pode entrar com dinheiro. É simples, eu não exijo muito das prefeituras. Se a prefeitura conseguir um local, certo? Conseguir o sistema de som, conseguir, quem sabe, um coffee break, na verdade, já ajuda muito para que os professores do município participam do evento, sem colocar dinheiro praticamente algum. Claro, eu preciso que a prefeitura faça toda a divulgação na região, que é importante isso, certo? Então, outros participantes de outros municípios pagarão o evento. Essa é a grande... Na cidade em que você vai realizar o evento, é importante que a prefeitura tenha essa parceria. Porque mesmo se ela der algum dinheiro para você que não cobre a participação de todos os professores, ficaria estranho, né? Dar uma verba tal e mandar um número X de professor e outros não participarem. É isso? Sim. Então, eu quero que todos participem. Todos participem. No município que eu fizer o evento. E aí vai ter um desconto especial para os professores daquele município? Sim, com certeza. Tem um desconto bem especial, bem baixo. Mas uma condição dessa parceria é que a prefeitura, que é onde você vai realizando esse evento, faça um trabalho de divulgação local e ajude também a fazer regionalmente. O resto você faz. Isso quando você divulga pelo estado todo, dependendo do local que tiver. Isso é importante. Eu não trabalho visando o dinheiro, entendeu? Eu trabalho o ideal, como missão de vida, certo? Eu me realizando como missão de vida, fazendo a diferença na vida dos professores,
o universo conspira a meu favor. E assim não tem tamanho, cidade, não tem estado, não tem... Não tem tamanho, não tem cidade, não tem... Pode ser em grandes capitais. Na verdade, eu gosto de fazer em pequenas cidades, entendeu? Essa é o meu feeling, entendeu? Para aqueles professores que não conseguem participar em outras capitais, em congressos maiores, eu vou nesse evento, né? Exatamente. Eu vou nesse local. Você vai ao local. Eu vou ao local. Porque realmente hoje, quer queira ou não, o professor for participar de um evento desse em São Paulo, ele gasta 3 vezes mais se ele participar de um evento próximo, como está acontecendo aqui na cidade de São José do Rio Preto. Com certeza. E tudo isso, Renato, você faz por um processo de automotivação e de autorrealização. Com certeza. Eu sou uma pessoa completamente motivadora, digamos assim. Sou uma pessoa completamente feliz, porque não só eu faço o que gosto, como gosto do que eu faço. Entendeu? Claro que nesse percurso, entre começar um evento até acontecer o evento, tem os percalços no meio do caminho. Sim. Na verdade? Mas eu consigo transpor esses percalços e atingir o objetivo. O importante é resultado. Não existe fracasso, o que existe são resultados. Ok. Bom, gente, entrevistamos o professor Renato Cesarbini, falando aí sobre vários assuntos que demandariam um tempo enorme para continuar essa conversa, esse bate-papo. E, professor, queremos te agradecer pela participação no Missão Educar, pela UPTV. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Ok, então, encerrando a participação do professor Renato Cesarbini no programa Missão Educar, nós vamos a uma homenagem mais do que justa, não é, Fábio? Aí está a imagem do fundador dessa emissora, juntamente com a Liliana, que é o Rick Ravanelli, não é isso? Rick Ravanelli, que foi o fundador, idealizador, falecido já há 6 anos, uma perda extremamente significativa. Hoje teria 41 anos de idade, um jovem, mas um jovem idealista que fundou essa emissora juntamente com a sua esposa, que dá continuidade a um sonho, e esse sonho vem se tornando cada vez mais realidade. E eu fico muito orgulhoso, eu, a Ana, que fazemos parte do programa Missão Educar, por ter a honra de estar participando da continuidade de um trabalho que você deixou aqui, Rick. Fica nos braços de Deus, como sempre. Então, nós podemos apresentar uma imagem que diz muito do que nós queríamos falar ao Rick Ravanelli. O homem, meu amigo, não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E, nesse sentido, dedicamos essa frase, embora você não esteja fisicamente entre nós, mas espiritualmente o está. Ok? Fábio, como nós tínhamos comentado, Fabinho, vamos encerrar então com uma música, né? Vamos encerrar com uma música apresentada pelo Gabriel Henrique e pelo Renato Cesarbini.